Velho Testamento, lição número 80. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo deles os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. O propósito deste curso é estudar toda a Bíblia. No momento estamos estudando os profetas do Velho Testamento. O texto que você acabou de ouvir é o início do livro de Miqueias. Como já dissemos antes, todos os profetas foram grandes pregadores e Miqueias merece grande destaque. Cada profeta tinha o seu próprio estilo de pregação, por isso é interessante conhecer os diferentes estilos e familiarizar-se com eles. O livro de Miqueias começa com dados históricos. Dessa forma, fica-se sabendo que ele viveu e pregou durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias. Vários profetas exerceram seu ministério durante o reinado de Uzias. Aprendemos que Uzias, nos últimos 7 anos de seu reinado, reinou em regime de corregência com seu filho Jotão, em razão de ter ficado leproso. Ezequias foi um bom rei. Jotão foi razoável. Porém, Acás foi um rei ímpio. Esses dados referentes aos reinados do tempo de Miqueias nos permite concluir que ele viveu 100 anos antes do reino de Judá ser tomado cativo pelos babilônios. Pelas mesmas informações históricas, concluímos que o cativeiro de Israel pelos assírios aconteceu enquanto Miqueias era vivo, o que mostra ter sido ele contemporâneo de Isaías e Oséias. Por causa da iniquidade do rei Acás, houve uma terrível corrupção espiritual, moral e civil durante os dias de Miqueias. Esse profeta dirige sua pregação para a liderança da nação. A pregação dele se junta à de Ezequiel e de Jeremias, e há de tantos outros profetas que culpam os líderes da nação pela corrupção moral e espiritual do povo de Deus. Miqueias e Amós tinham personalidades semelhantes. Amós era catador de figos e pastor. Miqueias era o que se chamaria hoje de um rapaz do interior. As 10 tribos do reino do norte formaram o reino de Israel. As 2 do sul, Benjamim e Judá, formaram o reino de Judá. Todos os profetas, exceto Oséias e Amós, profetizaram para o reino do sul. Miqueias pregou para os 2 reinos. Ele foi chamado por Deus para pregar na capital do reino do norte, Samaria, e na capital do reino do sul, Jerusalém. É importante observar o padrão do trabalho de Deus. Às vezes Deus trabalha de forma estranha para nós, porque os seus caminhos não são os nossos caminhos. Deus usou poderosamente ministros como os irmãos Wesley, por exemplo, como o George Whitefield, formados pela Universidade de Oxford, para trazer um reavivamento espiritual para a população bem simples da Inglaterra. Cerca de 100 anos depois, Deus usou poderosamente Dwight Moody, um simples vendedor de sapatos, sem qualquer instrução, para impactar a vida de milhares de americanos.
Quando Moody começava a pregar, ouvia-se apenas um caipira qualquer que tinha acabado de vir da roça. Mas depois de alguns minutos, ninguém mais prestava atenção aos seus erros gramaticais. Ele falava com a unção do Espírito Santo. Moody teve um ministério dinâmico. Mesmo sendo um homem sem instrução, pregou nas universidades de Oxford e Cambridge, onde os alunos ficavam imóveis, ouvindo aquele homem simples falar. Se você estivesse no comando, talvez tivesse mandado Wesley para Oxford e Cambridge e Moody para o interior. Tenho certeza que é isso que eu faria, mas não foi assim que Deus fez. Paulo foi o único dos apóstolos com educação teológica. Ele tinha sido um rabino, fariseu dos fariseus. Ele se sentava aos pés de Gamaliel, o que significa que teve a melhor educação teológica daqueles tempos. Por acaso Deus mandou Paulo para pregar para os rabinos? Não. Deus o mandou para os gentios, para os pagãos, gente que não tinha nenhuma formação teológica. Quem foi que Deus mandou para pregar aos rabinos? Pescadores analfabetos, como Pedro e seu irmão André, que não sabiam ler nem escrever. Os sócios de Pedro, Tiago e João, que também não sabiam ler, foram enviados ao Sinédrio. Os homens do Sinédrio se maravilhavam com o equilíbrio e coragem, a sabedoria daqueles homens sem instrução. Mas eles sabiam que aqueles homens simples tinham algo de diferente, porque haviam estado com Jesus. O ministério de Moody em seu país foi muito frutífero. Quando ele foi para a Inglaterra, alguns acharam que lá sua pregação não alcançaria os ingleses tão instruídos como atingiu os caipiras americanos. Em suas cruzadas, Moody era acompanhado pelo cantor Ira Sankey. Moody se levantava, lia um texto da Bíblia e depois se sentava enquanto Sankey cantava. Depois Moody se levantava novamente e pregava. Era sempre assim. Na primeira noite de Moody na Inglaterra, ele leu o texto do filho pródigo em Lucas 15 e depois se sentou. A seguir, Sankey cantou naquela noite uma canção sua, sobre o pastor que deixou as 99 ovelhas e foi em busca de uma que tinha se perdido. O Espírito Santo visitou aquele lugar, e quando Moody se levantou e pregou sobre o filho pródigo, centenas de pessoas se converteram. Moody foi convidado para pregar por todo o Reino Unido, inclusive nas universidades de Oxford e Cambridge. É muito interessante estudar a história da igreja e observar como Deus fez e faz a sua obra. É empolgante ver que Deus chamou e comissionou Miqueias, um rapaz simples do interior, para pregar nas capitais dos reinos do norte e do sul. Você vai gostar muito de estudar os sermões desse moço do interior. O livro de Miqueias tem 7 capítulos e basicamente 3 sermões. Apesar de ter feito essas pregações nas capitais dos reinos do norte e do sul, seu primeiro sermão foi dirigido a todos os habitantes da terra. Nesse sermão, Miqueias está intrigado com o fato de que Deus iria impor um castigo a Samaria, a capital do reino do norte, e a Jerusalém, capital do reino do sul. Infelizmente, quando lemos esse sermão em nossa língua, podemos perder até algumas particularidades do original em hebraico. Se pudéssemos ler em sua língua original, perceberíamos a eloquência e inteligência do profeta Miqueias. Ouçam esse texto. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha. Vocês que moram em Safir, os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos. Foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor aguardando alívio porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Se pudéssemos ler este sermão em hebraico, observaríamos que dos versículos 10 ao 14, Miqueias faz um trocadilho com as palavras. A palavra safir significa beleza em hebraico, e aqui a beleza contrasta com a vergonha do povo. Zaanã significa avançar.
e contrasta-se com o medo dos habitantes de se aventurarem fora das portas da cidade. Bet-Ezel quer dizer fundamento que será derrubado por eles. O que Miqueias estava realmente pregando era: caiam no choro por causa da derrubada da cidade. Humilhem-se até o pó nas cinzas da cidade. Saiam sem roupas da cidade nua. Arreiem seus cavalos da cidade do cavalo. E vocês, podem latir na cidade do cachorro. Como já destaquei antes, os profetas faziam uso de muita eloquência em suas pregações, que eram enriquecidas com muitas ilustrações. Não tenho dúvida que Miqueias impressionou com a sua primeira pregação. Eu vou resumir esse primeiro sermão de Miqueias, dirigido aos povos da terra. Miqueias afirmou que a intenção de Deus era ser glorificado através do seu povo. Através do seu povo, Deus queria mostrar a todo mundo como ele é. Afinal, para que Deus criou o homem, hein? Ele não criou o homem para ter comunhão com ele porque sentia-se muito só. Não, de acordo com as Escrituras, Deus criou o homem porque queria criaturas que fossem um reflexo da sua imagem e semelhança para toda a sua criação. Foi para isso que Deus criou o homem. A intenção de Deus era que o povo hebreu mostrasse ao mundo todo como era o seu Deus. Nos dias de Miqueias, aquele povo passava por um declínio moral e espiritual. Ele não estava sendo um reflexo da imagem de Deus. A mensagem de Miqueias para todos os povos era basicamente essa. A vontade orientadora de Deus para seu povo era que esse povo fosse um reflexo de sua imagem. No entanto, mesmo ele não sendo como Deus o planejou, Deus vai cumprir seu propósito através dele. Deus vai revelar-se ao mundo através dele. Deus vai punir seu povo diante de todo mundo. Quando Deus punir o seu povo, usará o mundo para fazê-lo. E quando Deus punir seu povo, mostrará ao mundo um reflexo de sua imagem e semelhança. O segundo sermão se inicia no capítulo 3, versículo 1, e vai até o versículo 15 do capítulo 5. Esse segundo sermão é também de grande importância nas profecias de Miqueias. Para entendermos melhor esse sermão, precisamos de um certo conhecimento da política da época, uma vez que esse sermão tem a ver com as atitudes do governo. Nele, Miqueias revela sua preocupação com a atuação das autoridades governamentais. Ele dirige seu sermão aos líderes políticos do povo de Deus, que seria para nós hoje o governador e o prefeito. Ele também se dirige aos líderes espirituais, como os sacerdotes e os profetas. Segundo a visão de Miqueias, havia 3 tipos de líderes numa forma de governo dirigida por Deus. O primeiro deles seria o sacerdote. Sua função era representar o povo e lhe ensinar as verdades espirituais que Deus tinha para o seu povo. Os sacerdotes, além de serem os professores responsáveis pelas questões espirituais, deveriam ser também exemplos daquilo que ensinavam. O papel do profeta era ser o líder moral do povo, exortar os sacerdotes a que instruíssem o povo na obediência à palavra de Deus. Isso se aplica principalmente quando os sacerdotes eram corruptos e o povo imoral. Miqueias, portanto, responsabilizava os profetas pelo declínio moral da nação. De acordo com Miqueias, o terceiro líder nesse governo dirigido por Deus é o líder civil, responsável pela aplicação da lei de Deus ensinada pelo sacerdote e pregada pelo profeta. Ainda hoje, em nossa cultura, temos a figura desse líder. O pastor prega a lei de Deus, enquanto o oficial da lei é o homem nomeado por Deus que verifica se a lei de Deus pregada pelo pastor está sendo obedecida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, fala sobre os oficiais da lei, sobre o homem que usa distintivo e tem autoridade dentro da sociedade, e diz que ele é como um ministro de Deus, assim como o pastor é no púlpito. Ele exorta o cristão a obedecer à autoridade que pode usar a sua espada, o que seria hoje uma pistola 9 milímetros, e usá-la com a finalidade de corrigir aquele que infringir a lei. Quando essa autoridade puxa o gatilho, está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. As Escrituras nos ensinam que o governo vem de Deus, é instituído por Deus. Miqueias apresenta 3 níveis de governo. Como dissemos, existe o líder espiritual, o sacerdote, que tem a função de ensinar e de ser um exemplo daquilo que Deus quer que o povo conheça, e também interceder junto a Deus pelo povo.
O profeta prega e exorta ao povo a que obedeça ao ensino ministrado pelo sacerdote. O líder civil deve fazer valer as leis de Deus que vêm através do sacerdote e do profeta. Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele e despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca, por tudo isso a noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá, e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Nesse segundo sermão de Miqueias, entendemos que ele repreende os líderes civis, os príncipes e os governadores, porque eles, nas suas funções, recebiam suborno, o que favorecia a corrupção, um costume muito comum na vida dos governantes. Hoje, em muitos países, é comum os líderes serem corruptos e movidos a aceitar suborno. Miqueias está combatendo esse tipo de corrupção. Depois Miqueias repreende os líderes espirituais, os profetas que adivinham em troca de prata. Isso quer dizer que eles tiveram o chamado de Deus para serem profetas, mas eram profetas profissionais. Miqueias reforça a ideia de que o sacerdócio não é uma profissão, é um chamado. Uma vez ouvi um pastor de uma grande igreja dizer, você não poderia me pagar 20 mil reais por mês para eu ser o pastor dessa igreja? Mas uma vez que Deus me chamou, eu aceito o ofício como um trabalho voluntário. É isso que deveríamos ver num homem que encara seu ministério como um chamado divino. Será que tem como se pagar toda a pressão, todo o desgaste, porque passa o pastor de uma igreja? Não dá, é impossível. Não há dinheiro que pague. Se o pastor for um homem temente a Deus, não deve estar visando o pagamento que vai receber. Ele faz o que ele foi designado porque recebeu um chamado. Os membros da igreja vão suprir suas necessidades para que ele fique livre para cumprir esse chamado. O ministro que tem um chamado não está pensando em fazer carreira ou no dinheiro que vai receber. Mas é claro, a igreja, como disse, vai suprir as necessidades do pastor. Ele precisa de um carro para se locomover, ele precisa sobreviver, ele precisa sustentar seus filhos na escola, ele precisa viver. Isso é lógico. Mas o pastor não pode ser comparado com outros profissionais. Quando um pastor ensina em troca de pagamento, então ele torna-se apóstata. Torna-se um simples profissional como qualquer outro. E Miqueias combateu a secularização do ministério. Depois Miqueias passa a repreender os líderes morais, os juízes que aceitavam dinheiro para favorecer um ao outro numa causa, pessoas que aceitavam dinheiro às escondidas com esse propósito. Ele diz, seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando o lucro.
Miqueias os condenou por tirarem proveito da função que exerciam, com propósitos ilícitos. Quando o profeta acusou os líderes espirituais de estarem visando lucro com o ensino, quis dizer que eles estavam transformando o sacerdócio em uma profissão secular e exercendo seus ministérios com propósito enganoso. Quando ele disse que os profetas adivinham em troca de prata, ele os acusa de exercerem a bruxaria e a magia. Jeremias também acusou os profetas da mesma coisa. Jeremias disse: ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Tanto Miqueias como Jeremias reprovaram as pregações de alguns profetas que falavam dos seus próprios sonhos e visões. Imagine o povo de Deus nos seus lugares de adoração. Como ovelhas olham para cima buscando ser alimentados pela palavra de Deus, mas não acham alimento. E o mais grave é que esses falsos servos de Deus estão sentados na mesa do Pai. Estão na casa de Deus, onde se espera que seja pregada a sua palavra. Era com isso que Miqueias se indignava. Os sacerdotes ensinavam visando lucro, e os profetas adivinhavam em troca de prata. E o povo não ouvia a palavra de Deus. Mais tarde, por causa do comportamento desses líderes espirituais, o governo se separou deles. Isaías e Miqueias foram contemporâneos e em muitas coisas suas mensagens coincidem. Os dois estavam preocupados com o governo. Isaías enfatizou o trono de Deus e o fato de que Deus governa o mundo do seu trono. Considerem Nabucodonosor. Ele soube que ficaria demente por 7 anos até que se conscientizasse de que o Altíssimo reina e dá poder a quem quer dar. Era isso que Deus queria que as pessoas entendessem com a experiência de Nabucodonosor. Isaías sabia disso, que Deus dá poder a quem Ele quer. Miqueias também falou sobre isso, mas se concentrou no fato de que Deus delega poderes ao povo. Se um governo caminha orientado por Deus, os homens que têm a função de governar recebem essa responsabilidade. Entretanto, se o governo for corrupto, o plano de governo de Deus cai por terra. O que Miqueias quer reforçar nesse segundo sermão é que quando as autoridades civis recebem dinheiro como suborno, o povo perde a esperança. Quando os sacerdotes são corruptos e ensinam por dinheiro, o povo se torna apóstata, perde a perspectiva das coisas espirituais e torna-se espiritualmente fraco. Se o profeta não pregar a palavra de Deus, o povo torna-se corrupto moralmente e todo o sistema de governo se desintegra. O enfoque do segundo sermão de Miqueias está nos líderes do governo. Ele fala sobre governo que é orientado por Deus. Esse segundo sermão de Miqueias pode fazer de você um político ativo. Miqueias não compartilha do pensamento de alguns cristãos que dizem, não tenho nada a ver com política. Segundo Miqueias, as autoridades são instituídas por Deus e ele trabalha através delas. De acordo com o profeta, é uma preocupação para Deus quando os 3 níveis de governo não atuam conforme os seus planos. Com essa ênfase dada a uma forma de governo, ficamos preparados para a pregação profética do capítulo 5, a partir do versículo 2, onde Miqueias, assim como Daniel, fala do nascimento do Messias. E ele, inclusive, foi o único profeta que disse onde o Messias nasceria. Ele diz, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Que coisa maravilhosa, não? Pena que o nosso tempo já está acabando hoje. Se prepare para estar conosco no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.